Então, que loucura é essa que está acontecendo no mundo cripto? Ontem o Bitcoin caindo mais de 13%, hoje subindo mais de 12%. Prazer, meu nome é Aleph, eu vim te trazer uma visão de longo prazo que pode e vai te ajudar na sua carteira de investimento para os próximos anos. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar se o gráfico explica o porquê que o Bitcoin está caindo. É apenas uma correção? O Bitcoin ele já era? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever nesse canal, já deixa o seu like e compartilha com seu amigo que está totalmente desesperado. Primeiro ponto que nós precisamos levar em consideração é por que o Bitcoin foi criado. Lá em 2008, o Sakamoto ele criou uma moeda, lembre-se disso, uma moeda para que nós possamos ter sobre nossa custódia o nosso dinheiro, fugindo do controle do governo e que uma moeda que seja anti-inflação, ou seja, não perca o seu poder de compra. Você sabendo disso nesse momento, vamos para o gráfico, porque eu fiz um desenho no ano passado e que ele está se confirmando nesse exato momento. Então, quando nós tivemos essa alta absurda do Bitcoin, que começou em 26 de setembro de 22, tá? E se concretizou no dia 22 de setembro de 2025, qual é o movimento que se concretizou quando ele finalizou, tá? Para você que não entende um pouco de gráfico, tá? Aqui eu quero te trazer um contexto de análise gráfica. Porque o Bitcoin, ele não é uma moeda que expõe relatório, ele não é como analisar o balanço de uma empresa. Aqui você tem que olhar para o gráfico e tentar entender os melhores pontos possíveis de compra, tá? Dentro da sua estratégia. Então, dentro da estratégia que eu apliquei para os alunos da visão de longo prazo, que é a minha escola de investimento, o que eu mostrei para eles, tá? Primeiro ponto, aqui, até esse presente momento, nós não tínhamos nada disso. O gráfico estava exatamente dessa maneira. Quando eu olhei esse movimento, eu usei essa ferramenta chamada expansão de Fibonacci e projetei esse movimento para cima, esse espelhamento para cima, começando desse fundo, tá? Até esse topo. Então eu projetei esse movimento para o alto. Quando eu projeto ele para o alto, olha onde ele crava esse movimento, ou seja, tudo que ele caiu, ele subiu de novo. A partir desse movimento, vamos dizer que aqui é um marco zero, tá? Do marco zero para cima, ele replicou esse movimento e parou aqui. E o que os analistas gráficos falam? Uma projeção de 100% tende a haver muita correção, tá? Não sou eu que estou falando, aí você discute com o seu analista gráfico. Mas o analista gráfico ele fala simplesmente o seguinte: quando ele chega, qualquer moeda ou qualquer ativo chega no alvo de projeção de 100%, ele tende a ver uma rejeição de preço. E foi exatamente o que aconteceu com o Bitcoin. Olha que interessante, a rejeição de preço que ele teve nesse momento, ok? Então, nesse momento, o que caracterizou para mim? Aqui é um possível topo. Então, se é um possível topo, eu tenho que encontrar um preço justo para compra, tá? E existe uma ferramenta no gráfico que também mostra isso para nós. É chamado de retração de Fibonacci. Então, como que você utiliza a retração de Fibonacci, tá? Você vai pegar do movimento maior, ou seja, do topo, e vai trazer até a mínima do movimento, ou seja, do fundo que gerou aquele topo. Então, quando nós começamos a olhar aqui, o que você entende, tá? Que desse topo até esse fundo existem algumas faixas, tá? Qual que é essa primeira faixa? Essa primeira faixa fala para a gente o seguinte: se o ativo ele corrigir até aqui, ele corrigiu 38,2 de todo um movimento de 100%, tá? Isso é considerado uma correção razoável, ok? Lembra-se disso. Quando o ativo ele corrige até a faixa de 50%, é uma correção justa, tá? Então, aqui, a esse preço, ok? Tanto que eu deixei esse quadradinho verde mais claro, seria uma correção justa do movimento. E quando o ativo ele corrige
até 61,8% de todo o movimento, os analistas gráficos simplesmente falam o seguinte: nós estamos numa correção profunda. Ou o ativo vai simplesmente ir buscar o fundo anterior, previamente dito, tá? Ou ele vai fazer uma correção e vai fazer o fundo nessa correção mais profunda. Então, o primeiro ponto que você precisa lembrar agora é por que o Bitcoin foi criado. Ele é uma moeda que, ao longo do tempo, ele tende a ganhar valor. Então, historicamente, o gráfico do Bitcoin é só para cima. E você sabendo disso nesse momento, você não pode projetar uma correção do Bitcoin muito mais profunda. Porque na minha tese de investimento, e nós sabendo, tá, que o Bitcoin ele não pode mais ser criado porque existe uma quantidade específica de Bitcoin, nós sabemos que ele é um ativo escasso, que ele acaba. E ele acaba, a quantidade de Bitcoin que eu tenho, ela tende a se valorizar, ela tende a ficar mais valiosa, assim como é o ouro. Por isso que algumas pessoas falam que o Bitcoin é um ativo de reserva de valor, mas ele tem um ponto hoje que faz ele perder para o ouro, tá? Que é o tempo. O Bitcoin ainda não se provou no tempo. O Bitcoin relativamente é um ativo muito novo. Então, em certo ponto, ele acaba sendo um ativo muito especulativo. E tudo isso que nós estamos fazendo no gráfico é especulação de preço. Nós estamos projetando uma melhor compra do Bitcoin. E nesse momento, o que eu falei para os meus alunos, tá? Esta faixa de preço aqui no gráficozinho verde, para mim, tende a ser o fundo do Bitcoin, tá? Tende a ser o fundo do Bitcoin. E quando nós pegamos, tá? E jogamos uma retração de Fibonacci aqui dentro desse quadradinho, olha onde o ativo cravou exatamente em um 61,8, tá? 61,8, inclusive da caixa. Mas isso é só um detalhe, tá? Então, o que eu falei para os meus alunos é o seguinte: nessa faixa de preço entre 64 mil dólares e 60 mil dólares, eu sou comprador de Bitcoin. E aqui está o print da minha compra de Bitcoin ontem, ao som dos canhões. Então, sabendo de tudo isso, o Bitcoin pode estar entregando uma baita oportunidade para você que quer aumentar a posição nesse ativo que é escasso. O único ponto que você precisa levar em consideração é que o Bitcoin ele é uma rede de confiança. Eu confio em você, você confia em mim. E ninguém nunca tentou quebrar essa confiança. A partir do momento que alguém tentar quebrar essa confiança e por algum ponto alguém confirmar essa ideia de quebra de confiança, a rede do Bitcoin tende a vir a zero, tá? Porque o Bitcoin não é algo que você vê, tá? Não é algo palpável, assim como você investir em uma ação e você vai lá e consegue na empresa, assim como você vê um fundo imobiliário de tijolo, um galpão logístico, um shopping, não é algo que é concreto. Aqui é uma moeda de confiança que está gerando muito valor para quem tem a moeda e que compra a um bom preço. Então, nesse exato momento, quando eu comprei a moeda Bitcoin a 60.432,96 dólares, eu estou ganhando de hoje, tá? Aproximadamente 10 mil dólares de valorização por cada fração de Bitcoin que eu comprei. Olha que absurdo. Então, o Bitcoin você tem que ter em consideração o seguinte: você tem que buscar um bom preço de compra. Quando o Bitcoin, aqui eu vou falar algo e, por favor, que eu não esteja errado, ou que eu esteja muito certo. Se o Bitcoin se provar no tempo, daqui a 30 anos, você vai querer ter comprado Bitcoin a 60 mil dólares, ou a 100 mil dólares, ou a 120 mil dólares, porque ele tende a valer muito mais. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!